Aí, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, a sua vida. Deus abençoe seus planos. E vamos começar com uma oração, pedindo a Deus que derrama sobre nós a sua bênção, a sua proteção, que nos cuide no dia de hoje. Muito bem-vindos. Vai chegando e vai compartilhando essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de poder e de milagres, nós queremos entregar esse momento nas tuas mãos, ó Pai. Pedimos a graça do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor adentre aqui na nossa casa, no nosso lar, nesse canal de transmissão. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que sejamos homens e mulheres cheios do teu Espírito, cheios da tua graça. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para toda palavra lançada sobre nós. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber essa palavra, para mergulhar profundamente naquilo que o Senhor tem para nós. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor, e refaz em nós um coração puro, um coração humilde, um coração preparado para receber a tua palavra. Um coração cheio da tua graça, cheio da tua grandeza. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com toda a tua força, com todo o teu poder. Inunda o nosso coração, Senhor. Nós queremos que o teu Espírito abra caminhos para a nossa vida, para que sejamos homens e mulheres cheios da tua presença, Senhor. Vai pedindo isso no teu coração. O Espírito Santo de Deus vem sobre mim. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha casa. Vem sobre a minha família. Paira aqui sobre este lugar, sobre essa rede de transmissão. E abençoe a cada um de nós. Para que possamos ter essa fortaleza do alto. A graça do Senhor sobre nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe aquele pedido que está no seu coração, aquilo que está aí no teu coração agora? Coloque na presença do Senhor. Aquilo que tem te causado uma certa preocupação com o que você tem vivido, aquilo que tem, às vezes, tirado a sua paz, o seu sono, que tem tirado a sua paz, na verdade, de tudo aquilo que você espera. Coloca na presença de Deus agora e fala assim: Senhor, tome conta disso para mim. Eu quero ter paz para viver esse dia. Ter paz para experimentar as melhores coisas do Senhor na minha vida. E eu quero, Senhor, que isso não tire a minha paz, que isso não me atormente, que essa preocupação seja colocada nas tuas mãos, Senhor, e que o Senhor me abençoe a viver um dia extraordinário na tua presença. Amém, amém. Eu costumo sempre dizer assim, olha, acordou, abriu os olhos, erga as mãos e diga assim: bom dia, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? E é exatamente isso que eu convido você a fazer. A dar um bom dia a esse Espírito Santo e pedir para que ele venha sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem vivido, tem clamado, tem pedido ao Senhor, para que grandes coisas ele possa fazer em você. Nesse momento que nós vamos estar aqui, eu vou trazer para você algo muito precioso, sobre como tomar decisões com clareza emocional. Muitas vezes, nós não sabemos como tomar decisões, é ou não é verdade? Nós nos perdemos naquilo que nós precisamos agir. Por falta de decisão, nós acabamos ficando numa condição. Você já reparou isso na sua vida? Às vezes você precisa tomar uma decisão, ter uma atitude diante de um fato, diante de uma circunstância, diante de um relacionamento, na sua vida profissional, naquilo que você está vivendo. Às vezes você precisa ter uma tomada de decisão. E aí o que acontece? Você vive de condição. Você passa a condicionar a sua vida, a condicionar a situação que você está, a condicionar a decisão àquilo que você está vivendo.
e você deixa de ter essa tomada de decisão. Já aconteceu isso com você? Reage aqui com um coraçãozinho, com alguma coisa, para eu entender. Bom dia, Ana Lu. Deus abençoe. Reage aqui se isso faz parte da tua vida. Porque muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós não tomamos a decisão porque nós ficamos na condição. Olha como isso é sério. E o Espírito Santo de Deus que nós clamamos nessa manhã, que nós pedimos essa manhã, é o Espírito de luz que vem nos trazer essa direção. Quando nós nos enchemos dessa graça, quando nós pedimos, quando nós clamamos, quando nós elevamos ao céu esse pensamento, esse clamor, e o Espírito Santo de Deus enche o nosso ser, ele conduz a sabedoria em nós, ele conduz o direcionamento da nossa vida, e aí nós paramos de viver na condição. Então eu convido você, nesse momento, a entregar o seu coração para esse instante agora, abrir o seu coração, para que essa palavra de hoje possa movimentar a sua vida, a ponto de você ter essa tomada de decisão e não mais estar condicionada à sua situação, ao seu relacionamento, aquilo que você tem vivido. Amada, você já percebeu que muitas vezes não é falta de resposta que te trava? É a confusão que está dentro de você. Porque muitas vezes você ora, você pede direção, você busca um conselho, mas na hora de tomar a decisão, você sente aquela insegurança. Na hora de você dar aquele passo, você sente aquela insegurança. E aí, naquele momento que você sente aquela insegurança, você volta atrás. E sabe o que acontece nesse momento? Você acaba duvidando de si mesmo. Já aconteceu isso com você? Na hora da tomada de decisão, você trava, se sente insegura, retrocede, e aí o que acontece? Duvida de si mesma. Será que vai dar certo? Será que isso é para mim mesmo? E aí você fica na dúvida. Você está tão condicionada a isso, lembra da condição que eu falei? Está tão condicionada a isso que você permanece na dúvida de si mesma. Se vai dar certo, se você vai dar conta, se você vai conseguir, se é para você mesma. Mas a resposta já está aí. Só que nessa hora você pensa, será que eu não sei ouvir a Deus? Eu até orei, mas será que eu não sei ouvir a Deus? Ou Deus não quer falar comigo? Tantas pessoas são direcionadas, você já teve nesse estado, onde você olha e fala assim, nossa, mas tantas pessoas, eu ouço testemunho de tanta gente, parece que comigo não acontece. Parece que comigo não é assim. Parece que comigo é diferente. E aí você condiciona a sua decisão. Por duvidar de si mesma, por voltar atrás, por achar que Deus não fala com você, que fala com todo mundo menos com você. Mas eu preciso falar uma verdade. Não é que Deus não esteja falando. Não é que Deus não esteja falando. É que muitas vezes o seu emocional, ele está tão desorganizado, ele está tão confuso, que você não consegue discernir a direção. O seu emocional está tão confuso que você não consegue entrar numa oração, experimentar esse Deus na sua vida e ser direcionada por Ele. Faz sentido isso que eu estou falando? E aí, às vezes, você até ora, ou às vezes até desanima na oração. Por quê? Porque essa confusão emocional, uma sobrecarga que está sobre você, não permite, parece um barulho interno, um barulho na mente, um barulho no coração, um barulho por dentro. Você quer ver uma coisa? Sabe aquele momento que você para rezar e parece que o teu pensamento vai longe? Vai nos problemas, vai nas situações. E você até fala com Deus, mas os seus pensamentos estão, bem longe. Por quê? E você não consegue voltar. Você não consegue parar, você não consegue ter foco, porque existe uma desorganização emocional. E é nisso que a gente precisa trabalhar. A palavra de Deus, ela traz algo riquíssimo para nós, olha.
A Bíblia, em São Tiago, eu até marquei aqui, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha o que vai dizer. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Diferente de nós, que condicionamos a nossa decisão, diferente de nós que condicionamos as nossas tomadas de decisões, diferente de nós que condicionamos a nossa vida, que condicionamos o rumo da nossa história, Deus é diferente. A palavra está dizendo, está faltando sabedoria na hora dessa tomada de decisão? Está faltando sabedoria de como agir, de como prosseguir? Então a palavra está dizendo, peça a Deus. Peça a Deus e Ele dará, porque é generoso sem impor condições. Olha que riquíssima isso. Ou seja, Deus ele não esconde uma direção de mim e de você. Deus não esconde e Ele não confunde nada. A generosidade de Deus, quando eu falo, Deus me dê sabedoria nisso, Ele está pronto para nos guiar. Deus ele não brinca com as suas decisões. Não. Deus ele é excepcional e Ele direciona a nossa vida. A decisão dele não é voltada para uma condição. Se você fizer tal coisa, eu te direciono. Não. A única coisa que Ele nos pede é para que a gente possa pedir a Ele essa sabedoria. E isso não é uma condição, mas é uma ordem de Deus. Se está te faltando, pede a Deus. Está te faltando sabedoria para ter uma tomada de decisão, para sair de onde você está, para ter um direcionamento na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na situação financeira que você está vivendo? Está te faltando sabedoria? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Quantas vezes nós estivemos numa situação dessa? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Olha o que está acontecendo. Quando nós nos derramamos diante de Deus, o Senhor está falando, peça a sabedoria. Através de São Tiago, Ele dará, porque é generoso sem impor condições. Sem impor nenhuma condições. Então, por que será que eu vivo me sentindo assim? Indecisa, sem saber a direção tomada, sem saber para onde seguir? É porque existe uma diferença muito grande, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, entre ouvir a Deus e conseguir interpretar aquilo que eu estou sentindo. E muitas de nós hoje estamos decidindo a partir das nossas emoções internas, das emoções que não são tratadas. Muitas vezes eu tomo decisão pela raiva que eu estou sentindo. Muitas vezes eu tomo a decisão pela tristeza que eu estou sentindo. Muitas vezes eu tomo a decisão por aquele momento de emoção que eu estou vivendo. E aí eu tenho essa tomada de decisão. E isso não é direção. Não é direção de Deus. Eu tenho tomado decisões a partir de emoções que não são tratadas. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fazia o atendimento de uma mentorada minha e ela é extremamente compulsiva em compras. Então ela me disse assim, eu tinha uma reserva, ela me contando que ela tinha uma reserva onde ela juntava um dinheiro para realizar um sonho de viajar com o esposo para fora do país. E era um bom dinheiro que ela tinha ali guardado, porque ela estava juntando esse dinheiro. E de repente ela foi impulsionada, né? Uma pessoa da família indicou um curso para ela poder fazer esse curso. E ela achou que aquele curso poderia mudar a vida dela, e tudo bem.
ela investiu o dinheiro no curso. E foi muito bom para ela. Só que lá, ele ofereceu, né? A pessoa do curso ofereceu uma imersão que custava um valor muito alto e ela não tinha mais esse dinheiro. Na hora da emoção, o que ela fez? Ela pegou o dinheiro da viagem e comprou essa imersão. Depois, ela ficou arrasada. Por quê? Porque ela não tinha vontade mais de fazer o curso. Ela é uma pessoa assim, adquire e aí deixa de lado. Ela não tinha mais vontade de fazer o curso e estava lá, sem o dinheiro da viagem, com o curso para fazer, acabou não fazendo o curso, que gastou muito dinheiro, tentou vender, um monte de coisa aconteceu. Por que que isso acontece? Porque ela teve uma tomada, não que o curso não seria importante para ela, claro que seria. E se ela aproveitasse desse curso, ela seria totalmente transformada, se ela se dedicasse ali. Mas ela teve tomada de decisão pela emoção que ela estava sentindo na hora. Só que a emoção passa, porque não é uma emoção tratada. E por conta disso, ela perdeu o investimento que ela fez, ela já não tem mais o dinheiro da viagem e também não tem mais o curso. Entende? Quantas vezes nós tomamos decisões precipitadas na nossa vida porque nós estamos vivendo das emoções? E eu não posso condicionar a minha decisão a uma emoção que não foi tratada. Como essa é uma pessoa compulsiva, nós estamos trabalhando essa compulsividade dela em coisas simples para que possa ser grandiosa, para que possa chegar nas grandes coisas que ela gasta. Entende? A emoção precisa ser tratada, porque senão eu não consigo ouvir o que Deus está falando. É por isso que muitas vezes eu não estou ouvindo. Eu posso até orar, eu posso até me colocar diante de Deus, mas eu não consigo ter ouvidos assíduos ao Espírito Santo. E por quê? Porque as minhas emoções não são tratadas. E isso muitas vezes nós chamamos de intuição, não é? Às vezes você fala assim, eu tive a intuição de fazer tal coisa. Mas na verdade isso é um medo. Você chama até de paz, mas na verdade é uma fuga. Por quê? Porque na hora que eu perguntei, quando você comprou, quando você adquiriu tudo aquilo, você tinha certeza que você ia fazer? Não, na hora eu senti assim, um alívio, uma paz, mas e depois? Depois ela entendeu que aquilo foi uma fuga. Porque a compra para ela é algo que eu compro, e é como se eu tivesse um alívio, mas essa paz é momentânea. É momento. E eu não posso sentir uma paz em momentos. A paz que Deus me dá é uma paz em abundância. Então, para eu ter tomada de decisões, eu não posso tomar decisões pelas minhas emoções. Eu tenho que ter tomada de decisão pela sabedoria que vem de Deus. Se eu percebo que as minhas emoções estão à flor da pele e eu vou agir de uma forma precipitada, eu tenho que pedir a sabedoria que vem de Deus. Bom dia, Simone, tudo bem? Porque muitas vezes eu digo assim, eu ouço essa frase constantemente. Muitas mulheres que chegam até mim, e talvez você tenha dito ela, presta atenção. Muitas mulheres que chegam até mim e eu digo assim, o que é que você está esperando? Para agir, para ter uma tomada de decisão. Bom dia, Ivone. Para fazer algo, tudo bem, amada? Para fazer algo na tua vida. O que é que você está esperando? Aí ela diz assim, eu oro, Maria, e eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Aquilo que você chama de espera em Deus é, na verdade, uma procrastinação disfarçada. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho que esperar em Deus? Tem. Só que a espera em Deus
Ela é feita ao longo de um processo onde você vai fazendo as coisas acontecerem. Não adianta eu querer cruzar os braços e esperar que Deus age. Como muitas vezes nós achamos assim, eu estou esperando em Deus pela libertação do meu casamento. Deixa eu te dizer, são as pessoas que estão nesse casamento que precisam ser libertas. E isso tem que ser tomada de decisão. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, nem toda emoção é uma direção. Às vezes o coração está acelerado e você já vai e toma uma decisão. Deixa eu compartilhar outra coisa com você. Há um mês mais ou menos atrás, eu tive que ter uma tomada de decisão muito importante na minha vida. Muito importante na minha vida. Na minha vida profissional. E aí, para eu ter essa tomada de decisão, na hora eu estava numa mentoria, a minha mentora me fez uma proposta, e naquela hora eu disse assim, eu não posso te responder agora. A minha vontade era dizer para ela, sim, eu vou, eu quero, porque isso é para mim. E eu já estava rezando sobre essa decisão a ser tomada todos os dias, inclusive no rosário do Frei Gilson que eu fiz, eu pedia para que Deus abençoasse essa tomada de decisão. E aí essa mentora me trouxe uma proposta que vinha a favor dessa tomada de decisão. Mas naquela hora, diante dela, eu disse assim, eu não vou tomar essa decisão agora, amiga. Eu preciso orar. Falei exatamente assim, com essas palavras. Eu preciso orar. Eu sei que o que você me oferece é maravilhoso. Eu sei que eu sou capaz disso, mas eu preciso orar. E aí, ela marcou 2 dias depois uma reunião comigo novamente e eu fui orar. Ainda estava ainda estava no rosário com o Frei Gilson. E eu orei, pedi a Deus para que essa tomada de decisão pudesse me trazer paz, pudesse me trazer a certeza disso. Orei, gente. Eu tive palavra de confirmação de pessoas próximas a mim. Eu fui num grupo, no meu grupo de oração, e aí o meu coordenador estava conduzindo, e ele disse assim, olha, você que tem pedido, inclusive eu tenho que dizer isso para ele, você que tem pedido a Deus para que abençoe os seus projetos, o Senhor está abençoando essa tomada de decisão da tua vida, nesse projeto que você está vivendo. O Senhor me trouxe visualizações, o Senhor me trouxe sonhos, e não porque a Maria, mas porque eu busquei a intimidade com Deus. O que a palavra vem dizer aqui? Se alguém de vós te falta sabedoria, tem falta de sabedoria, que peça a Deus. É a direção que o Senhor está nos dando. Não é uma condição, é a direção. Que peça a Deus, porque é generoso e dá sem impor condições. Agora, e aí, gente, depois de 2 dias, vou finalizar isso, né? Para contar para você, senão você vai ficar aí. O que será que a Maria fez de decisão? Como que concluiu isso? Depois disso, dessa oração, eu tive certeza. Aí conversei com meu esposo, e meu esposo é muito parceiro, é um grande patrocinador da minha vida. E ele disse, vai. Então eu tomei uma decisão que envolvia uma grande parte assim de ousadia da minha parte, tempo da minha parte e financeiro. Então não era uma decisão simples a ser tomada. Envolvia muita coisa. Financeiro. O financeiro era o que mais envolvia, porque era um investimento que eu precisava fazer. E amados, eu vou dizer para você, eu fiz e eu estou em paz. Estou em paz. Não me arrependo, porque eu sei que o Senhor está tomando conta de todas as coisas. Por quê? Porque a sabedoria que eu pedi a Deus, Ele me deu para essa tomada de decisão. Então, o que eu quero dizer para você?
que nós não podemos agir, ter tomada de decisões por emoções que nós estamos vivendo. Se você, naquele momento, está impulsionada a ter uma tomada de decisão, ora a Deus e faça o que eu fiz. Peça um tempo, ou se não for possível pedir, saia de cena, vai falar com o mestre. Vai falar com o mestre, vai ter a tomada de decisão correta, para que você não deixe para depois. Eu poderia continuar dizendo para ela assim, eu vou esperar em Deus. Mas até quando eu vou esperar em Deus? Porque muitas vezes eu fico esperando e eu não faço nada. Às vezes eu fico pedindo e eu não faço nada para aquilo acontecer. 99,9% ou mais é com o Senhor. Mas Ele pede a sua porcentagem. A sua porcentagem. Se nós dermos 1% todo dia, amadas, coisas grandiosas vão acontecer na nossa vida. Então, às vezes, a procrastinação está disfarçada em nós. E é nisso que eu preciso prestar atenção. Nem toda emoção é direção, guarda isso. Nem tudo que você sente é verdade. Nem tudo. Às vezes é só uma ferida que está aberta, falando mais alto e que precisa ser curada. Às vezes essa ferida está falando mais alto que a minha identidade, que quem eu sou. E aí está um problema. Quando você não tem uma clareza emocional daquilo que você está vivendo, qualquer decisão vai virar um peso para você. Vai virar um peso porque você não sabe se você está indo no caminho certo ou se você está fugindo. Você acaba não sabendo se é Deus ou se é uma ansiedade naquele momento que você está vivendo, uma ansiedade querendo um respiro, um alívio. Só que sabe qual que é o maior problema? Quando eu vivo dessa forma, eu estou condicionada a isso. E isso cansa. Isso cansa. Cansa pensar demais, cansa sentir demais, cansa confiar demais. Cansa. Mas deixa eu te mostrar algo. Clareza emocional não é parar de sentir. Mas é você aprender a interpretar aquele sentimento. Aprender a interpretar aquilo que você está vivendo antes de tomar uma decisão. Bom dia, Vera. Deus abençoe, amada. Antes de tomar uma decisão. É assim. Olha lá, a palavra de Deus ela continua dizendo assim. Todavia, lembra que eu li aqui? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus. E Ele dará porque é generoso e dá sem impor condições. E a palavra continua. Agora é para aqueles que vivem de condição e não têm tomada de decisão a partir do Espírito. Olha o que diz a palavra. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quando tem uma insegurança, quando tem dúvida no meu coração, eu fico de um lado para o outro, sem saber qual decisão tomar, sem saber qual caminho seguir. E aí a palavra conclui assim, ó. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, não. Pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Olha isso, que palavra, gente. Tá na hora da gente se levantar. Por quê? Porque lembra que eu disse? Às vezes a espera é uma fuga. Por quê? Porque você está procrastinando. Lembra? É uma procrastinação disfarçada. Lembra que eu disse? Por quê? Porque eu fico de um lado para o outro. Eu até peço, mas eu não executo com fé. E aí eu fico na condição da minha situação, da vida que eu estou levando. Então eu fico de um lado para o outro, como está dizendo a palavra aqui, ó.
Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Eu não sei para onde ir. Eu não sei qual caminho tomar. E quando eu estou assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo que faz. Então, se algo está acontecendo com você, onde você olha e fala assim, tudo que eu peço para o Senhor está tão difícil de acessar. Eu não tenho conseguido viver isso. Parece que Deus está contra mim. Parece que o mundo está contra mim. Parece que tudo foge das minhas mãos. Se está acontecendo isso com você, está na hora de você rever. Como é que você tem sido a mulher de decisão? Qual é a tomada de decisão que você está tendo? Maria, mas então como? Como que eu começo? Como que eu começo? Primeiro, você precisa parar de se enganar com respostas superficiais que você tem dado para você. Então você olha para uma coisa e fala assim, não vou fazer isso não, eu tô mal. Tô mal. Sabe aquela resposta superficial? Não. O que exatamente você está sentindo? É real isso que você está sentindo? É verdadeiro ou é a sua mente dizendo para você, não faz isso porque você não está muito bem, porque você está assim, porque você está assado? Ou isso que está acontecendo é para você procrastinar, é para você não agir, é para você não fazer? Então, a primeira coisa é não se enganar com aquilo que está acontecendo. Tenha uma visão espiritual. Uma visão verdadeira. Olhe para a situação e peça a esse Espírito Santo que te dê uma visão espiritual do que está acontecendo. Na intimidade com Deus, nós encontramos a sabedoria, como diz a palavra. Então, nessa hora, o que exatamente eu estou sentindo? Seja real com você. É um medo de errar? É uma necessidade de aprovação que eu estou tendo? O que tem por trás de tudo isso? É uma insegurança? É uma carência? O que tem por trás de tudo isso? É o primeiro passo para você ter tomada de decisão. É o que está te segurando? O que tem por trás disso? Porque enquanto você não nomeia, você deixa de governar. Você deixa de governar. E a Bíblia diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança para governar sobre todas as coisas. E governar até mesmo sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Entende? Então o primeiro passo é nomear. Eu preciso entender o que está acontecendo. O que esse sentimento está me trazendo? Eu estou olhando para isso com as minhas emoções? A minha emoção que está me fazendo tomar essa decisão? E segundo passo, você precisa entender que nem toda emoção, ela precisa ser obedecida, ela merece ser obedecida. Às vezes eu não tenho vontade. E aí, por eu não ter vontade, eu vou ficar nesse desejo, né? De não ir, de não fazer. Tem emoções que precisam ser confrontadas. Nem tudo que você sente merece conduzir a sua vida. Então, não sinto vontade, não vou fazer. Muitas vezes, moça, muitas vezes, querida, adulto tem que parar de mimimi, tem que pôr a mão na massa, tem que ir para cima, tem que fazer acontecer. Tem que ser assim, não tem como fugir. Não tem como. Então eu preciso entender isso. Senão eu vou ser condicionada, eu vou ser conduzida por emoções erradas. Então nesse segundo passo eu preciso entender. Isso que eu estou sentindo realmente faz sentido? Senão, eu preciso confrontar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não quero?
Porque às vezes a gente fica por trás assim, eu não senti no coração. Não senti no coração de fazer tal coisa. Não senti no coração de fazer tal coisa. Para com isso. Vai fazer o que a palavra está dizendo. Porque senão eu vou ser condicionada a essa emoção que eu estou sentindo e eu vou ficar de um lado para outro, como diz a palavra, como um vento de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Se eu estou vivendo numa vida de indecisão, numa vida de instabilidade, é para mim que Deus está falando. É comigo. É comigo que Deus está falando. Então, nem tudo o que você sente merece conduzir a sua vida. E eu preciso me atentar a isso. Eu vou trazer outro exemplo para você. Ali na bio do meu Instagram tem um link que, se você clicar, você preenche um formulário e você concorre a um momento comigo, a uma mentoria, a um dia de 1 hora, onde eu trago um diagnóstico de um realinhamento interno. E muitas pessoas preenchem, porque é um momento gratuito. Você vai estar numa sessão comigo, eu te dou um direcionamento e depois, se você quiser, você pode continuar com a mentoria comigo. Mas essa primeira entrega é uma entrega de muito valor, você já sai dali com direcionamento para a sua vida. E eu já fiz várias sessões de realinhamento interno. E muitas pessoas continuam na mentoria comigo, outras não, e tá tudo bem, segue adiante. Mas o fato de pessoas clicarem nesse link e preencherem, ela tem uma tomada de decisão. Só que não significa que por ela ser a escolhida, ela vá fazer a sessão. Pasmem com isso. Muitas pessoas que preenchem esse formulário e recebem a mensagem da minha equipe, ou minha mesmo, elas não respondem. Outras, elas marcam e não participam das sessões. Na hora, elas não respondem, não entram na sala de transformação, porque é online. Entendem? Por quê? Porque elas são conduzidas por uma condição. Eu não sei qual é a condição que elas estão naquele momento, mas é um momento onde elas não estabilizam a sua vida numa oportunidade que está tendo de transformação, e eu entendo isso. Eu entendo, porque muitas pessoas não estão preparadas para serem mexidas emocionalmente. Não estão preparadas para entrar numa sala de transformação e receberem um diagnóstico da sua vida, um diagnóstico interno. E por conta disso, às vezes por impulso elas preenchem, aquilo vai resolver a minha vida. Mas quando ela tem a oportunidade de entrar, ela procrastina. E lembre-se, essa procrastinação é uma fuga, é algo disfarçado para que tenha uma tomada de decisão. Olha como isso é. E aí as pessoas escolhem ficar na mesma, ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Percebe? Não é sobre dinheiro, porque essa sessão é gratuita. Então, olha o que diz a palavra. O vento leva de um lado para o outro. E tem tudo a ver isso. Então, se eu não prestar atenção, as minhas emoções vão me conduzir. Eu preciso confrontá-las. Terceiro, você precisa voltar para um lugar de alinhamento. Alinhar as situações, alinhar o seu coração, alinhar você com Deus. Porque quando o seu interior está alinhado, as suas emoções estão alinhadas, a direção de Deus ela vai se tornando mais clara. Ela vai tendo um direcionamento maior. Por quê? Porque eu vou enxergando. Eu vou em busca dessa luz que é Jesus. Inclusive o evangelho de hoje, eu fiz a leitura do evangelho e até trouxe aqui para você ver, olha. O evangelho de hoje vai falar exatamente dessa luz. Aqui, ó.
Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Aquilo que está disfuncional na sua vida é onde falta essa luz. E essa luz é Jesus. Esse evangelho está dizendo sobre isso. Se você está precisando de uma direção, busque essa luz. Esteja nessa luz para que você não fique nessa escuridão, não fique nessas trevas. As trevas é o quê? É a falta da luz. Seja num mal que você esteja vivendo em qualquer que seja a área da sua vida. Então, a direção de Deus, ela se torna mais clara quando eu alinho aquilo que eu estou vivendo com a vontade de Deus e eu busco essa direção. E não é porque Ele começou a falar mais, Deus começou a falar mais comigo, mas porque você começou a ouvir melhor por estar alinhada a isso. Eu identifico aquele momento, eu identifico as minhas emoções, eu entrego ao Senhor e eu digo para Ele: Jesus, nesse momento, cuida aqui das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu estou sentindo que não é para eu ir, realmente não é. Me dê a luz que é a tua presença, para que eu possa ter essa tomada de decisões. Porque decisões erradas, elas não nascem da ausência de Deus maravilhosa. Nascem de um coração que está confuso, de um coração que está aqui, ó, para um lado, para o outro. Opa, como diz a palavra aqui em Tiago, está desse coração como vento que leva de um lado para o outro. As decisões erradas estão desse coração, estão vindo de pessoas que estão dessa forma. E por isso nascem de um coração que está confuso. O coração confuso é um coração barulhento. É um coração que está com as emoções à flor da pele. E que você precisa tratar essas emoções para que você possa entender o direcionamento que Deus está te dando. E talvez hoje o que esteja te travando não seja essa falta de respostas, mas sejam os seus pensamentos. Porque Deus está ali, Deus está querendo falar, Deus está te dando a sabedoria, Deus está querendo te direcionar. Mas talvez o que tem te impedido de escutar a Deus seja o excesso daquilo que é interno, aquele pensamento acelerado, aquelas emoções que muitas vezes surgem e você não sabe como lidar com elas. Os medos, as vozes internas dizendo para você: não faz isso, você não é capaz, não vai dar certo, desiste disso, pensa em outra coisa. E tudo vai falando ao mesmo tempo. E você sem saber qual seguir. O que fazer? São os meus pensamentos, e aí o sentimento, e isso e aquilo. Parece que está tudo confuso. E nem você se aguenta. Então existe um caminho de clareza. Existe um lugar onde você decide com paz, com segurança, com convicção. Existe um lugar. E não, isso não é para poucas mulheres. Isso é para todas nós. Todas nós que queremos estar alinhadas, que queremos ter essa tomada de decisão. Então, se você está confusa, se você está travada, se você está sem clareza para decidir, está na hora de você olhar para si. Está na hora de você entender tudo isso, de dar os passos que eu trouxe para você e partir para algo na sua vida, para um direcionamento. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará. Porque é generoso e dá sem impor condições. Não importa o jeito que você está. Se coloca na presença de Deus e peça a Ele. Todavia é preciso pedir com fé e sem duvidar. Porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor,
pois é indeciso e instável em tudo o que faz. Nós precisamos alinhar corpo, alma e espírito, alinhados. Corpo, alma e espírito. É exatamente isso que eu desenvolvo em pessoas, para que elas possam estar mais alinhadas e poder ser quem Deus as chamou para ser. Nós vamos fazer uma oração agora e pedir para que Deus cuide do nosso coração, da nossa vida, daquilo que estamos vivendo. Vamos orar? Vamos orar comigo? Querido Deus, nós queremos colocar agora diante da Tua presença toda a nossa vida. Os pensamentos que muitas vezes estão desalinhados com aquilo que nós somos chamados a ser. Os sentimentos desalinhados, os desejos do nosso coração, toda a nossa vida, Senhor. Por isso, Jesus, nesse momento nós entregamos o nosso coração, eu entrego o meu coração, Jesus, eu entrego a minha vida. E eu peço, Jesus, que a sabedoria do alto nós possamos acessar para ir em busca exatamente daquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor enche o nosso coração de paz, Senhor. Tire o barulho do nosso coração, o barulho da nossa vida, Jesus. Daquilo que tem nos distanciado da Tua presença. Abençoe os nossos passos, abençoe a nossa direção. E tome conta de todo o nosso ser e de todo o nosso viver. No nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, abençoe as decisões dessas pessoas que estão nessa live, daquelas que forem entrar depois. Que sejam mulheres decididas naquilo que elas estão fazendo e nas tomadas de decisões que elas precisam ter. Que a força do Teu Espírito conduza cada uma delas. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, gente. Deus abençoe a sua vida. E se você sente que você tem vivido esse desalinhamento interno, eu te faço esse convite também. Tem bastante demanda, mas vai chegar a sua vez. Vai ali no link da bio, preenche esse formulário, você clica e preenche o seu formulário. É gratuito, um dia chega a sua vez. Vai ser um prazer imenso nós estarmos numa sala de transformação e eu poder contribuir com a sua vida. Nessa sessão, eu ajudo você a entender exatamente o que está desorganizado dentro de você e que muitas vezes dificulta essa tomada de decisão. Entrega para Deus, escreva assim, escreva no papel, fala: Deus, eu estou precisando, aprenda a fazer um diário, escreve. Eu tô precisando ter essa tomada de decisão. Então eu preciso que o Senhor me ajude. Me ajude nisso, manda o Teu Espírito Santo. Me dê acesso à sua sabedoria e me ajude a ter essa tomada de decisão. Lindezas, um beijo aí no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a chamar mais pessoas para a nossa live. Toda quarta-feira, 7h37, aí nós estaremos aqui. Então, na próxima quarta, estaremos aqui. Convide essas pessoas e vai ser um prazer imenso estarmos juntas. Deus abençoe a sua vida. Já compartilha essa live. Manda para o grupo das amigas. Manda essa live lá no grupo da família. Compartilha nos seus stories. E vai ser um prazer imenso poder também contribuir na vida de outras pessoas. Beijo no teu coração. Deus abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.